Nossa equipe foi chamada na madrugada do dia 20 para uma ocorrência no bairro Olaria, um suposto suicídio. Chegando ao local, a equipe achou estranho porque era como se tivesse ocorrido ali uma tentativa dupla de suicídio. Um casal teria tentado suicidar-se conjuntamente. Só que o homem da relação estava acordado e não tinha sintomas de suicídio. Mesmo assim, foi atendido pelo SAMU e encaminhado ao hospital. Na semana seguinte, eu fiz a sua ouvida aqui na delegacia. Ele falou que tinha passagem, que tinha problema com depressão, já tinha tentado suicídio, mas não explicou claramente que tipo de tentativa foi, não tinha nenhum registro nas ocorrências da Polícia Civil, e que ela teria pedido a ele para que fizessem conjuntamente o suicídio, já que ela tinha problema depressivo. E por essa razão, ele, para ajudar ela, tentou fazer o suicídio conjunto dos dois, preparou 2 potes de sorvete, tomaram, ela morreu e, segundo ele, ele ficou acordado até às 17 horas do dia 19 até às 2 da manhã do dia 20, desacordado, e quando acordou, viu que ela estava morta, chamou o SAMU, que já constatou que que ela estava sem vida. Daí eu comecei a ouvir as testemunhas e descobri que em dezembro de 2025, em novembro de 2025, ela teria chamado 2 amigos dela para ir para a casa dela, porque estava com medo de ser morta por ele. É uma situação meio estranha. Quando os amigos chegaram na casa, ela estava dopada. Ele disse que tinha dado remédio a ela porque ela estava muito nervosa, mas ela não queria de forma alguma que ele dormisse na casa. Bom, aí passamos a ouvir outras testemunhas. Mas ela, quando a polícia esteve no local nesse dia, ela não acusou ele de tentativa de homicídio. Falou apenas para os amigos que ele estava dopando ela para depois matá-la. Fizemos as extrações dos celulares dele e dela e percebemos que nas conversas dela com ele, quem tentava estimular ela a fazer o suicídio era ele. Ela era uma pessoa que tinha depressão, mas quem ficava o tempo todo tentando convencer ela de cometer suicídio junto com ele, foi ele. Inclusive tem trechos das conversas entre eles que ela pergunta a ele qual a razão dele não tentar fazer com que ela desistisse de cometer o suicídio, quando na verdade ele fazia era estimular. Ele disse que ela ia fazer de qualquer modo, que ele queria estar junto com ela para que ela não sofresse sequelas. Aí ela pergunta, e como é que vai ser? Aí ele diz justamente como aconteceu. Eu vou diluir em um doce e a gente toma. O curioso desse caso é que, se eles queriam fazer conjuntamente, por que separar 2 potes de sorvete para cada um tomar o seu? Ele disse que foi ela que preparou o sorvete. Mas pelas conversas que ele teve com ela, quem dizia que ia preparar o sorvete era ele. E foi assim que aconteceu. Ele preparou o sorvete dela com veneno e o dele sem veneno. Ela tomou achando, provavelmente, que os dois iriam tomar junto. Eu estou contando a melhor hipótese, que a outra hipótese é ela ter tomado o sorvete sem saber que tinha veneno, que tinha um chumbinho. E por que ela estava na casa dele? Porque ele conseguia fazer um domínio emocional dela. Ele sempre se colocava na posição de que ia se matar o tempo todo e atraía ela para a casa dele. Ela tinha um cachorro que eles criavam em guarda compartilhada, e ele não aceitava o fim do namoro e ficava o tempo todo criando situação para que ela estivesse próximo dele. E o que é que ele fazia? Utilizava a questão emocional. Dizia que ia se matar, dizia que o cachorro precisava dela, atraiu ela para a casa dele, provavelmente. Tem duas hipóteses. Ou ele convenceu ela de tomar o pote de sorvete com veneno, e o dele ele ia tomar, e ele não colocou veneno no dele, ele matou ela e ficou vivo. E a outra hipótese é dele ter preparado o sorvete com veneno e ela ter tomado sem perceber que era veneno. Para a polícia, Qualquer uma das hipóteses é homicídio, não é auxílio a suicídio, porque no auxílio a suicídio a participação de quem está auxiliando é bem menor. Essa é uma execução direta, ele prepara, ele coloca na mente dela para tomar o veneno, ele prepara o veneno, ele entrega o veneno para ela preparar demais, ainda induz a erro, se for da melhor hipótese, que é dela ter tomado também.
Se for na pior hipótese dela ter tomado sem saber, pior ainda, mas em ambas as hipóteses é caso de feminicídio. E ele não aceitava o fim do relacionamento entre os dois. Inclusive, na quinta-feira antes da morte dela, ela estava com um paquera. Chegou a dormir com ele. No outro dia fez um bolo para ele pela manhã e mandou o bolo para ele, de uma forma carinhosa de agradecer a companhia daquele paquera dela. Ela não tinha sinais nenhum, ela estava tendo melhoras no tratamento dela, estava fazendo uso de um medicamento novo para depressão. Ela não tinha razão para aquilo. Agora, uma pessoa que tem depressão e tem uma outra pessoa manipuladora do seu lado, às vezes um tratamento ele perde o controle e a pessoa perde o controle por conta dessa manipulação. O fato é que ele atraiu ela para a casa dele para que ela morresse e ele continuasse vivo. E ele preparando o sorvete com veneno para ela e um sorvete para ele sem veneno. Agora, se ela tomou sabendo que era veneno ou não, aí a gente não tem certeza. Mas em qualquer uma das hipóteses é caso de feminicídio. Ele está preso temporariamente e agora nós estamos pedindo a conversão da prisão temporária em preventiva. Desde novembro ele já vinha conversando com ela, colocando na cabeça dela para que ele preparasse tudo para que ele fizesse suicídio conjunto. Quando na verdade ele queria era matar ela. Estava só simulando um pacto que ele chegou a chamar de jura do dedinho, para que ela fosse e ele ficasse. Ele queria, na verdade, era matar ela porque ele não aceitava o final do relacionamento. Não, ele é frio. Hora nenhuma, desde a época da hora que eu fiz a sua ouvida, na hora da sua prisão, eu percebi a frieza desse elemento. E é uma forma da justiça também dar uma resposta adequada para esse tipo de caso. Porque esse não é um simples feminicídio, é um feminicídio com requintes de crueldade e manipulação da vítima. Vamos encaminhar o inquérito à Justiça para que o Ministério Público tome as medidas cabíveis e também pedir a conversão da temporária e preventiva para que ele fique longe do ambiente social, porque pelo perfil que ele tem, não é difícil que ele cometa outros crimes dessa mesma natureza.